Hoje o Brasil é referência mundial em produção de alimentos. E são muitas as culturas que o país aparece na liderança do ranking como o maior produtor. Café, citros e carne são alguns desses exemplos. Grande parte desse sucesso do país na área de produção de alimentos se deve à pesquisa. Porém, quando se trata de produzir alimentos para uma população mundial que não para de crescer, novos avanços sempre são necessários. Aumentar a produção em áreas cada vez menores, prolongar a durabilidade dos alimentos e diminuir as doenças nas culturas são alguns desses desafios. Mas além da quantidade, um dos principais problemas que a pesquisa enfrenta é o de manter a qualidade desses alimentos. E é com o objetivo de contribuir para o avanço científico e tecnológico, desenvolvendo produtos e processos para a indústria de alimentos, que um projeto de pesquisa da UPF vem trabalhando e quer saber como isso vem sendo feito? Então fique com a gente, porque o Universidade Aberta está só começando. O projeto de pesquisa Desenvolvimento de Produtos e Processos para a Indústria de Alimentos é o tema do Universidade Aberta dessa semana. Ele é coordenado pelo professor doutor em Engenharia Química Vandré Barbosa Brião. Mas antes de conversar com ele, vamos conferir o Fique Sabendo, que vai falar um pouco mais sobre o assunto do programa de hoje. Você sabe o que é uma agroindústria? A agroindústria é o conjunto de atividades relacionadas à transformação de matérias-primas provenientes da agricultura, pecuária, aquicultura ou silvicultura. Para cada uma dessas matérias-primas, a agroindústria faz parte desde o fornecimento de insumos agrícolas até o consumidor. Segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a agroindústria tem participação de aproximadamente 5,9% no produto interno bruto brasileiro. Quem trabalha lado a lado com os produtores é o engenheiro de alimentos. Ele é o responsável por definir e fiscalizar os padrões de controle de qualidade da indústria, testa os produtos e cria e testa formulações. Professor Vandré, se nós fizermos um olhar histórico sobre o desenvolvimento de alimentos aqui no país, como é que nós estamos? Avançamos nos últimos anos muito? Bom, Bibiana, o que eu acredito que o Brasil evoluiu muito, né? Primeiro, a produtividade no campo é inegável, né? Esse avanço que o Brasil teve nos últimos anos, né? A gente percebe muito aqui na nossa região, que é de natureza então teve muitos avanços. A nossa região norte aqui, ela é uma natureza agropecuária, mas o Brasil também avançou em outros quesitos, né? Não só de avanço a gente vive também de denúncias que a gente escuta, né? Problemas a serem enfrentados, né? A matéria agora chamou e falou sobre a qualidade dos alimentos, né? Então não adianta a gente simplesmente aumentar a produtividade. Então a gente precisa melhorar, avaliar a qualidade também e tornar esses processos ainda rentáveis, né? Esses processos que tenham produtividade e manter a qualidade ainda. Então os avanços são muitos, mas a gente tem que avançar um pouco mais ainda. Em relação a outros países do mundo, nós estamos em que pé? Bom, o processamento, né? Primeiro, eu gosto sempre de desmistificar essa história do alimento processado, tá? Até eu gravei outro dia um vídeo e foi postado aí no YouTube, porque qual é o princípio dele? As pessoas mistificam muito a história do alimento processado. Mas eu dei o exemplo e sigo dando esse exemplo, que a maçã in natura também é um alimento processado. Você não tira ela da macieira e coloca na boca, né? Então, ela passa por um sistema de limpeza, ela é colhida apenas em fevereiro, março, e você consome ela durante o ano todo. Como que conserva ela, então, para que ela possa ser consumida durante o ano todo? Existe um processamento aí. Então, e não é o uso de químico, tá? O pessoal, em geral, faz essa associação do processamento com a conservação com o uso de químico, mas... Não necessariamente. Não necessariamente, né? Então, em primeiro lugar, isso a gente tem que desmistificar e tornar claro que a gente não busca isso. Além do mais, o viés hoje que a gente vê nessa produção de alimentos, ele não vai para o uso excessivo dos químicos. Pelo contrário, né, as pessoas querem cada vez menos químicos
que isso está muito associado à qualidade que as pessoas enxergam, né? Há um tempo atrás eu entrevistei uma professora aqui na Universidade Aberta e a gente falava muito dessa questão da moda dos orgânicos, né? Então agora todo mundo procura o alimento que tem menos produtos químicos, o alimento que está mais próximo do que a gente chama de in natura. E essa professora disse a seguinte frase, e isso me marcou profundamente. Ela disse assim, é tudo muito bem, é muito bom, é saudável, mas como é que a gente alimenta 70 bilhões de pessoas só com produto orgânico? Não vai conseguir, na verdade, né? Então, os orgânicos, infelizmente, eles têm, pode ir no mercado, tia, né? São mais caros lá, pega um produto orgânico, por que são mais caros? É puramente uma coisa mercadológica? Não, não é, porque a conservação deles, a produtividade no próprio campo, os cuidados têm que ser muito maiores. A durabilidade. A durabilidade, então isso acarreta custos, na verdade, né? Então, mas a coisa tem que ser moderada, né? A gente vê muitos e muitos exageros, né? E os exageros levam as pessoas a colocarem seus paradigmas nesses processos, né? Então, enquanto que a gente avança por um lado, produzimos mais, né? De repente a gente tem que repensar, né? Opa, mas também não é só nesse nível de produção, né? Então as pesquisas têm que migrar um pouco para esses dois lados e fazer a balança. Também fico pensando no tipo de alimento, né? A gente cresce muito habituado, e aí eu estou falando do ponto de vista de consumidora, né? A comer um determinado tipo, um determinado conjunto, grupo de alimentos e esquece que existem outras possibilidades e outros alimentos que também são nutritivos e que poderiam ser agregados à nossa alimentação. Né? A alimentação é uma coisa muito cultural, né? O alimento é uma coisa cultural, a gente tem culturas aqui, a China tem outros alimentos lá que são culturais, né? O Japão tem outras culturas de alimentação, né? Se a gente lembrar a cultura japonesa, era de comer ainda baleias há um século atrás, né? Coisa que a gente não consegue imaginar isso hoje, né? Do ponto de vista ecológico, etc, né? Então, enquanto cultura, a gente tem que mudar uma cultura. Mas como é difícil mudar a cultura das pessoas, a maneira que elas vivem, ou ainda, como elas crescem comendo, por exemplo, excesso de açúcar, que a gente fala muito hoje na redução de açúcar, né? Redução de sal, mas tu acostumaste ao longo dos anos o paladar, a parte sensorial com o sal. Como tu vai fazer agora para regredir isso? É uma coisa impressionante. Se tu tira, por exemplo, o açúcar da maioria das tuas refeições, pelo menos o açúcar processado, que não é aquele do alimento, né? A diferença que tu sente quando tu bebe alguma coisa com açúcar, por exemplo, é uma coisa incrível, né? Assim, a nossa colega lá, a professora Luciane, que trabalha com isso, né? Tem até estratégias para se fazer essa retirada, né? Então, essa retirada tem estratégias para fazer. E o café, por exemplo, né? Quem se acostuma a tomar o café sem açúcar, quando bebe ele com açúcar, não sente nem gosto de café, né? Sente só o gosto de açúcar, né? Então, essa retirada, o uso desses alimentos que hoje a gente considera mais saudáveis, eles têm diversas fontes, diversos viés, né? Diversos caminhos a serem perseguidos, né? E a gente sabe de algumas, né, Bibiana? A gente sabe do consumo excessivo de gorduras e carboidratos, né? Açúcares, massas e pães, né? Então, todos esses excessos vão levando a coisa, são culturais, né? O prato balanceado, a alimentação que chega ali que a pessoa serve, né? Em geral, tu serve, o excesso de carboidrato vai além dos outros, né? Então, esse desbalanço, desequilíbrio na alimentação que vai levando a muitas doenças crônicas, inclusive. Tu comentaste a reportagem também que o engenheiro de alimentos é aquele cara que vai trabalhar no controle de qualidade. Ele vai desenvolver novos alimentos também? O que mais que ele faz? Bom, como a gente está falando aqui de desenvolvimento de produtos e processos, né? Em geral, o que a gente percebe? Né? Que o primeiro alimento, já sabido, é multidisciplinar, né? Ele pega uma série de profissões, né? Tem a nutrição, tem a engenharia química. Tem a nutrição, engenharia química, químicos, tem biólogos, medicina veterinária, agrônomos, veterinários, tem um monte de pessoas aptas a trabalhar e contribuírem para isso, né? Mas quando chega a primeira manutenção da qualidade desse alimento até chegar na agroindústria, ela vai mais para esse lado, né? Dos veterinários, dos agrônomos, né? Zootecnistas. E quando chega ali, dali sim, né? Porque tu tem que manter a qualidade do produto até o final. O produto, quer dizer, esses profissionais trabalham para que o produto chegue com qualidade ali e o engenheiro de alimentos que ele mantenha a qualidade. Isso aí. E lembrando aquela história, Bibiana, não se faz produto de qualidade com matéria-prima ruim, entende? Sim. Então, ele tem que chegar com uma qualidade aqui, para tu manteres a qualidade à medida que vai passando o tempo, né? Sim. Então, a gente trabalha
em desenvolvimento de produtos. Agora, hoje, por exemplo, ok, as pessoas querem um produto, que produto a gente vai desenvolver, né? As pessoas têm algumas tendências hoje, né? Comentaste produtos ecológicos, né? Logo, produtos com menos aditivos, produtos que tenham esse viés orgânicos, produtos que tenham um viés da sustentabilidade como um todo, né? Da cadeia toda produtiva. Alimentos funcionais, né, que a gente vê hoje muito, alimento funcional, né, que tem algumas características... Low carb, tem umas agora tem um conjunto não para mais. E as dietas são malucas, né? São muitas dietas, low carb, a dieta paleo, que é do Homem das Cavernas, então tem muitas aquela coisas. De jejum ininterrupto, bom, tem de tudo, né? E tudo envolve algum determinado tipo de alimento, né? Isso, então como que a gente faz, então, como que o engenheiro de alimentos vai atuar nisso para manter a qualidade, né? Primeiro é monitorando em todas as etapas, daqui até o final, e segundo, ele tem que seguir trabalhando e desenvolvendo novos processos para manter. Já pensaste que a gente não conseguiu desenvolver ainda um suco de laranja que tem um sabor lá na caixinha ou na garrafinha, realmente com sabor natural? Natural de laranja? Aquele como se fosse espremido na hora. São desafios que a sociedade está esperando. Isso, ok, um produto natural, sem conservantes, sem aditivos, que chegue lá realmente com um produto natural, né? Embalado e conservado, né? A gente não tem os desafios para a gente conseguir ainda, porque é isso que as pessoas esperam, né? Um produto, ok, então não vamos processar. A laranja vai apodrecer em 1 mês, né? Daí você não consegue conservá-la desde a colheita até a chegar à mesa do consumidor. Muito menos embalar e transportar, às vezes, horas e horas dentro de um caminhão, até chegar nas prateleiras. Quer dizer, só o tempo de logística, de deslocamento daquele produto e transporte já não consegue. Então, o nosso trabalho, e desse trabalho de pesquisa que envolve o mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos e a graduação em Engenharia de Alimentos, em 2 níveis, né? E o terceiro nível veio o técnico de alimentos ainda, né? Então, tem 3 níveis de educação aí envolvidos, né? Eles trabalham com esse viés de poder, para a gente poder conseguir desenvolver produtos e processos, visando alguns desses parâmetros que eu te falei, né? Qualidade, alimentos funcionais, que não só visem a ingestão dos nutrientes, e sim também cuidem da tua saúde, né? Ainda, né, processos novos que mantenham os produtos com características mais naturais, né? Ainda... Novos alimentos? Novos alimentos. Quantos resíduos são gerados, né, na produção dos alimentos? É casca, caroço, tu pega de tudo nessas agroindústrias, né? Então, aproveitar ainda esses resíduos, né, para que eles possam, então, retornar ou sejam reprocessados, porque realmente tem novos alimentos a partir disso, né? Então, os desafios são muitos. Infindáveis. Bom, agora é hora do intervalo, mas antes, confere com a gente o depoimento da Sandrine. Atualmente, como mestranda, ela é orientada pelo professor Vandré desde o início na graduação. Desde o início da graduação, eu tive muito interesse pela área de pesquisa. Então, eu tive a oportunidade de atuar como aluna de iniciação científica, sempre sob orientação do professor Vandré Brião. Então, basicamente, nós trabalhamos com o desenvolvimento de produtos e processos. Já foram desenvolvidos aqui produtos com reduzido teor de lactose, atingindo o público que tem intolerância à lactose. Nós conseguimos obter também produtos com reduzido teor de açúcar, adicionando justamente a lactose, e produtos também com alto teor de proteína. Então, nós conseguimos atingir uma ampla capacidade de pessoas, né? Um público-alvo bem grande. Eu trabalho com o soro da manteiga. Trabalhei durante a graduação com o soro de leite, hoje eu trabalho com o soro da manteiga, que é isso aqui, que eu estou fazendo agora. Esse teste, por exemplo, que a gente está fazendo agora, é a hidrólise da lactose que está no soro da manteiga, no leitelho. Nós conhecemos o açúcar comum, né? Que é a sacarose, e no leitelho tem a lactose, que é o açúcar do leitelho. Então, a gente hidrolisa, faz esse teste aqui, que é a quebra da lactose, para atingir justamente as pessoas que têm intolerância à lactose, para poder consumir esse produto. O Universidade Aberta está de volta.
No programa de hoje, estamos conversando com o professor Vandré Brião, coordenador do projeto de pesquisa Desenvolvimento de Produtos e Processos para a Indústria de Alimentos. E antes de continuarmos com a nossa conversa aqui no estúdio, vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo, o NextJor, em parceria com a PFTV. Você já parou para pensar em como são produzidos os produtos caseiros, como geleias, compotas, vinhos e até biscoitos? As agroindústrias têm se profissionalizado cada vez mais, aperfeiçoando a produção e as embalagens para aumentar o prazo de validade e garantir mais tempo na prateleira. A dona Marisete e o seu Garbim iniciaram a agroindústria de biscoitos há quase 20 anos. No início, eles vendiam apenas 2 tipos de biscoito. E com o apoio da Emater, eles passaram a vender mais de 20 tipos de produtos, incluindo biscoitos e pães. Aqui, tudo é feito com muito amor. Todas as manhãs, eles acordam cedo para tirar o leite para a produção dos biscoitos e pães. É um trabalho em dupla. O casal Garbim iniciou sua produção com a intenção de se manter financeiramente por meio da agroindústria. Começamos na cozinha de casa. E aí a necessidade foi nos obrigando a crescer e a ter um local próprio para isso. Que daí na parceria com a Emater foi construído esse espaço. E que os biscoitos Garbim é a primeira agroindústria registrada em Passo Fundo, e aonde que deu início de toda a história dos biscoitos Garbim. No início era manteiga e mira, 2 tipos só. E assim, até você pegar o jeito, aprender, leva tempo. E como era na cozinha, eu gastava um botijão de gás, assim, para fazer 2, 3 fornadas, então não era viável. Que daí que começamos a pensar numa agroindústria, né, junto com a Emater. E foi com a ajuda da Emater que o casal qualificou as técnicas de produção e garantiu o crescimento da microempresa. Alessandro, engenheiro agrônomo da Emater, sabe da importância da agroindústria e fala sobre a parceria que a empresa tem com os produtores. A relação a gente constrói isso, né? É uma relação de troca, né? E aqui com o seu Garbim, né, a gente tem uma relação, como nós estávamos conversando anteriormente, uma relação que, eu nem digo uma relação institucional entre a Emater e a agroindústria, né, uma relação de amizade, de confiança, né, e é com essa confiança que a gente consegue muitas vezes, né, dizer, seu Garbim, Zete, vamos melhorar aqui, vamos tentar ali, né, muitas vezes também demanda a gente, Alessandro, Sandra, nós precisamos, né, de uma receita assim, nós precisamos de uma qualificação assim. Então é nesse processo de construção, né, entre as duas pontas, que a gente consegue, né, transformar muitas coisas, né. Todo esse processo é um processo assim, muito claro, um processo muito singular, né, que a gente tem certeza, né, que quando a gente está comendo um produto das nossas agroindústrias locais, a gente sabe que é um produto que nós podemos degustar sem pensar o que tem por trás disso, né? O que tem por trás disso é muito comprometimento, é muita determinação, é responsabilidade, né? E uma pitada de amor, né? Porque tudo que se faz, eu falo porque a gente conhece essa família aqui, esses nossos amigos, eles fazem com carinho, né? Eles são apaixonados pelo que fazem. E mais do que isso, sabem da importância que o produtor rural tem no meio urbano. Para você se manter no campo, você tem que ter renda. E para você ter que ter renda, você produz. Quando você vê que é uma agroindústria, consuma esse produto, porque tu está fazendo que a pessoa fique no campo e que estimula para ficar. E eu acho que a importância da agroindústria é isso, é as pessoas valorizarem o trabalho dos agricultores, né? Professor Vandré, o projeto de pesquisa, o nome do projeto de pesquisa é bastante amplo e tudo que nós conversamos no bloco anterior também diz respeito a uma gama de funções dentro da engenharia de alimentos. Mas pontualmente o que é que vocês estão fazendo agora? Bom, a Sandrine comentou agora há pouco, né, sobre alguns produtos e processos que estão sendo desenvolvidos, né, que buscam aquilo que eu comentei antes no bloco anterior, né, um pouco de saúde e alguns nichos de mercado que também visam atender pessoas que tenham muitas deficiências ou alguns desejos, né. Os produtos deslactosados, né, cada vez crescem mais. Adianto que nem todo mundo... Sem lactose e sem glúten, né? Que agora tomaram os mercados. Sim, mas muitos são paranoias, tá?
Se você não tem problema de lactose, você não precisa consumir um produto sem lactose. Então é bem isso, mas as pessoas, qualquer respiração mal feita, elas acham que a lactose está causando problema, né? Mas a gente, aqueles que têm, né, a gente está desenvolvendo alguns produtos visando isso, né? Produtos, então, deslactosados, né? A Sandrine já vem com um histórico de desenvolver produtos sem lactose. Outros produtos que a gente tem trabalhado são com fortificados de proteína, né? A gente percebe hoje que muitos têm uma certa carência de proteínas, alguns nichos específicos, como praticantes de atividades esportivas, né? Tem uma necessidade, uma carência maior de consumo de proteínas. E cada um desses projetos específicos, eles vêm, na verdade, pendurados nesse grande projeto de desenvolvimento de produtos e processos. O que tem mais, assim... Esse reaproveitamento de resíduos é uma realidade, uma necessidade que a gente vinha comentando antes, para tornar a indústria competitiva. Se você não conseguir reaproveitar esse dado resíduo, você tem que descartar ele ou você tem que dar um destino para ele, né? E isso gera custo. Então, por que não você gastar um pouco aqui para retornar esse produto e possa ter mais lucro com essa história, né? Então, isso tem vários professores que também trabalham com esses nichos, né? Não adianta a indústria dizer a indústria de alimentos dizer, nós somos bons para o município, se ela esgota os recursos hídricos também do município, né? Então a gente também trabalha muito forte nessa parte de melhoria das condições do uso da água dentro da indústria. Tá, né? Então isso que eu queria perguntar, porque quando a gente fala produto, pra gente que é leigo, é fácil entender o que é. O produto é lá uma bolacha que vai ser vendida, um tipo de pão, um tipo de leite, um produto que eu encontro na prateleira do mercado. Isso. Mas quando nós estamos falando em processos, nós estamos falando exatamente do quê? Então, por exemplo, essa questão da água é um processo. Então... O modo de fazer. Isso. Para poder processar, para poder lavar os alimentos, deixar eles, sanitizar os alimentos, para que eles estejam em condições de ser consumido com a qualidade desejada, tu tem uma série de processos que usam muita água, né? Para tu ter uma ideia, Bibiana, para cada frango que tu vai processar, pensa numa indústria, essa aqui em Passo Fundo, né? Se processa se usa no mínimo 6 a 8 litros de água para cada frango desse. Para cada frango. Uma indústria de frango que processa 500 mil frangos por dia, tu já tem uma ideia aí, né, do que vai. Indústrias de frangos, frigoríficos consomem muita água, né? O volume de água. O volume é muito grande. Então, o que a gente tem que perceber nessa história? Que a gente precisa, então, ter maneiras de lidar. Então, o processo vem aonde? Máquinas que usem menos água e processos que possam, então, tornar essa água novamente possível de ser reutilizada. Daí, o que tu capta, tu acaba descartando menos e a gente acaba, então, tornando o processo mais rentável nessa história. Então, o processo, na verdade, são as etapas, as máquinas, os equipamentos, as operações necessárias para tornar esse produto viável. Tu falaste, por exemplo, um laticínio, né? O iogurte. Ok, tem que fazer iogurte. Muitos fazem iogurte em casa, né? Mas industrialmente, tem um fermentador que a gente coloca para fazer a fermentação e tem maneira da gente trabalhar diferente com essa fermentação para tornar ele mais atrativo, menos atrativo, né? Viscosidade, aroma, especialmente, né? Então a gente precisa, na verdade, desenvolver toda essa cadeia para que ela, então, atenda às necessidades, essas tendências que a gente vê hoje. E quando a gente fala e tu disseste isso mais de uma vez, né? Nós avançamos, mas nós também, não é que nós retrocedemos, mas nós estamos estagnados em alguns processos. Quais desses processos são os mais problemáticos, além desse da água, por exemplo, que tu acabaste de citar? Bom, a gente comentou, vamos falar de um problema que todo mundo está preocupado, o uso ou descontaminação, por exemplo, de agrotóxicos, né? Então, que os produtos chegam, né, porque vem da lavoura. Às vezes, então, o que a gente imagina? Eles vêm, nem tem tantos agrotóxicos excessivos, muitas vezes, às vezes tem, né? Mas, então, algumas etapas talvez a gente precise pensar como realmente, né, fazer essa descontaminação. Usou agrotóxico, é preciso para dar produtividade, tudo bem, mas que a gente possa, então, avançar talvez nessa descontaminação dele para que ele chegue inócuo para a mesa do consumidor, né? E não é novidade, Bibiana. Há uns anos atrás, os Estados Unidos bloquearam a exportação de suco de laranja do Brasil, porque tinha excesso de um desses agroquímicos utilizado lá para proteção dos pomares, né?
Se foi unilateral, etc., o importante é que tinha resíduos... Esse processo de testagem, né? Por exemplo, então, quando um alimento e a gente acompanha isso na imprensa, muito seguidamente, os produtos que são importados, exportados de um país para o outro, que existe um controle de qualidade ali na fronteira, né? Como é que esse controle de qualidade é feito? O engenheiro de alimentos se envolve com esse processo? Sim. Então, tem etapas de qualidade, as primeiras são realmente, o processo não pode estar fora de controle, de modo que a qualidade deles saia de controle também, né? Então, na verdade, controlar a qualidade é controlar o processo, Bibiana. Todo ele. Isso. Tem várias maneiras, temperatura, tempo que a gente utiliza, operações adequadas, né? As máquinas têm que ser as máquinas adequadas para fazer essas operações, né? Então, controlar isso ao longo do nosso processo aqui de produção para a gente conseguir, então, atender os critérios lá quando chega na Europa, na Rússia, nos Estados Unidos. Que são distintos, inclusive, né, entre os países. São, mas muitos já estão... A gente já conhece um pouquinho dos mercados, né? Então, para atender o mercado, em geral, a gente sabe que tem que ter essa qualidade, que às vezes é semelhante a outros, etc. Por exemplo, não pensa que o mercado da África do Sul, um país africano, né, é menos restritivo que o mercado europeu, né? É muito mais permissivo que o mercado europeu. Eles querem importar, mas querem importar coisa de qualidade do Brasil, né? E esse é um desafio que a gente consiga, então, né, fornecer produtos de qualidade para conseguir manter esse mercado de exportação, né? Se a agroindústria é realmente uma alavanca para o país, para ela se alavancar um pouco mais, né? Tu tinhas me perguntado sobre os desafios, né? A gente precisa atender esses critérios de qualidade, né? Um dos desafios, eu te falei, né? Essa história dos agrotóxicos na laranja é um exemplo clássico, né? Daí os Estados Unidos diminuíram o nível. Não conseguimos atender esse nível, essa concentração de agrotóxicos na laranja. Teve restrições, faz uns 2 ou 3 anos, né? Ok, se renegociou, mas é uma restrição. Qualidade, por exemplo, contaminação, né? São coisas que são inaceitáveis no mercado europeu, no mercado japonês, né? E a gente precisa atender isso desse lado de cá. É um desafio também, né? E não tem como a gente falar sobre isso e não citar, por exemplo, os casos do leite, né? Os problemas, inclusive assim, leites oriundos de empresas aparentemente confiáveis, né? Esses processos que se repetem, quer dizer, seguido nós estamos vivendo momentos de apreensão em relação ao leite. Por que isso acontece tanto, professor? Em detrimento de outros alimentos que quase não se escuta falar. Bom, eu falei antes dos avanços, tem ainda barreiras, né? E o leite enfrenta uma barreira ainda, né? Que em tudo, assim, no geral, o que a gente vê nessa... uma grande cadeia que não consegue se organizar, em geral, o que domina tudo isso? É o custo que a gente... Isso é um pouco da cultura que a gente veio comentando antes, né? Eu não estou disposto a pagar R$3 um litro de leite, mas compro uma cerveja, um chopp por 8, né? Então, aí tu percebe que a gente, às vezes, inverte as coisas. Isso não nos permite que a gente consiga atuar e fazer um processo que realmente atenda tudo isso, né? De maneira que... Porque a transferência do valor para o consumidor vai vir, vai né? acontecer, né? Então, nessa parte do leite, ela é uma parte já histórica, né? Quem não lembra da Operação Leite Compensado, né? Do Ministério Público, Polícia Federal, né? Aqui fizeram uma devassa, e não foi só no Rio Grande do Sul, tá? A gente viu muitas coisas no Rio Grande do Sul, né? Mas... Porque estamos aqui, mas isso se reproduziu no resto do país. Não, isso é de maneira geral, né? Então, essa cadeia de distribuição, né? Tem os transportadores, né? Tem o produtor, tem o transportador, depois tem a indústria, né? Tudo isso tem que ter um sistema de controle e existe a universidade aqui, né? O Laboratório de Análise de Rebanhos Leiteiros, ele participa desse controle. Ele dá treinamento para as pessoas, a Embrapa, a Emater dão treinamento para o produtor, né? Mas em algum momento essa cadeia se perde, né? E a legislação vem apertando mais para a gente conseguir ter um leite de qualidade. Para teres uma ideia, Bibiana, o Brasil ainda é importador de laticínios, né? A gente importa laticínios, importa leite em pó, importa manteiga, seja da Argentina, do Uruguai. Então a gente não conseguiu. E como é que a gente não exporta, então, né? Como é que a gente não consegue exportar leite em pó para a União Europeia? Porque eles não querem só saber da qualidade final. Eles querem saber como é que era a qualidade da tua matéria-prima. Do processo. É isso. Então, se não atende tais qualidades da matéria-prima, a gente não consegue exportar para eles, né? Então, ele pede na verdade, o acompanhamento todo, né? E a gente fica amarrado.
Aí eu estava aqui cheia de outras perguntas e o nosso tempo está acabando, mas, professor Vandré, vamos lhe trazer de novo, porque esse assunto, alimentos, que é uma coisa que tem muito a ver com o nosso cotidiano, é de interesse da população e todo mundo tem curiosidades e perguntas a fazer. Eu tenho uma lista, mas vai ter que ficar para a próxima. Obrigada, professor. Obrigado. Bom, agora é a vez do depoimento da Ana, que é outra bolsista do projeto, e encerra o programa de hoje. Fez o desenvolvimento de produtos de mistura para bolo de chocolate, bolo de limão e bolo de laranja. É que na verdade a gente vê no mercado lá o pacotinho pronto e daí é só adicionar os ovos, o leite e a margarina, né? Mas por trás tem todo um desafio de até conseguir chegar a uma formulação. Então a gente tem que ir pesquisar, na verdade tem que pesquisar bastante sobre o que vai, os ingredientes que são adequados para se encaixar, né, na formulação. Então a gente faz essas pesquisas e aí vai testando até chegar ao ideal, né? Aí a gente faz a formulação do produto seco, que é a pré-mistura, e aí para ver se realmente ficou adequado para o mercado, a gente faz o pós, né, que é o preparo em casa, seria o preparo em casa, adição de ovos, leite, margarina, e faz o bolo. Aí a gente faz uma análise sensorial, né, com o pessoal que está lá, para eles verem se ficou adequado, se tem sabor, se ele está bom, se ele está seco, se a textura dele está agradável. Então essa curiosidade de ir atrás, de procurar a formulação, de tentar desenvolver elas, é uma coisa que antes não tinha, está sendo bem interessante. E aí, curtiu nosso programa de hoje? Deu para entender a importância da pesquisa na área alimentar? Você pode ver de novo o programa na íntegra no canal do YouTube e a reportagem no site nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto de extensão ou de pesquisa aqui da UPF. Eu espero você. Até lá!